Essa semana o mercado global ficou em choque. O presidente Donald Trump dos Estados Unidos anunciou uma série de tarifas sobre vários países do mundo e isso afetou a economia, tanto para o bem quanto para o mal. Nesse vídeo eu quero te explicar o que aconteceu, quais são as intenções do Donald Trump com tudo isso e como isso também afeta o seu bolso. Meu nome é Matheus Monteiro, esse é o canal Cristão Investidor. Fica comigo até o final, porque eu vou te explicar exatamente todas as intenções dos Estados Unidos com essas movimentações e, além disso, qual que é o melhor posicionamento para a sua vida, para o seu dinheiro e para os seus investimentos. Segunda-feira de manhã eu cheguei para trabalhar e o nosso CEO, na reunião matinal que nós temos todas as segundas, ele disse: alguém aqui já trabalhou quando teve Circuit Breaker? Que na verdade é um momento onde a bolsa cai pelo menos 10% e as negociações são interrompidas. E aí o pessoal disse que sim, outros que não. E a expectativa na segunda-feira era que houvesse uma movimentação muito pior, na verdade, do que teve, mas os mercados caíram como era previsto, porém, menos do que a gente imaginava. Essa semana aconteceu isso durante todo o tempo. O mercado subiu, caiu, subiu de novo, ficou igual aquele meme que a gente conhece do rapaz no hospital falando... Mudar pra melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, já tava bom. A gente ia mudar pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Ficou exatamente desse jeito as bolsas de valores e as negociações acontecendo durante toda essa semana. Só para você entender o que aconteceu, é que os Estados Unidos ele entendia que vários países taxavam os seus produtos, a sua economia, e ele não taxava de volta. E aí o presidente Trump começou a tomar decisões que basicamente dizem: se vocês tarifam os nossos produtos, a gente também vai taxar o de vocês. No começo da semana a gente já teve um anúncio que a China seria taxada em 34%. Pessoal, pausa extraordinária aqui no vídeo. O governo dos Estados Unidos acaba de anunciar que para todos os países menos a China, as tarifas serão suspensas por 90 dias. Isso quer dizer que nesse tempo os países não serão taxados, mas a China continua, e o que nos resta é apenas esperar cenas dos próximos capítulos. Continua no vídeo aí, se não curtiu, não se inscreveu, faz isso agora aí e bora pro vídeo. E ali estava só começando a brincadeira. Obviamente, os efeitos seriam muito rápidos, as pessoas perceberam que teria mais inflação, porque mais taxa isso repassa para a empresa repassa para o consumidor. Então, o prejudicado seria a pessoa da ponta que compra das grandes empresas. A confiança nos mercados e na economia também baixou bastante, os produtos importados ficam mais caros, os países que dependem de importação também têm os seus custos aumentados e, na verdade, os países que ficaram bravos ali com os Estados Unidos também começaram a tarifar de volta. Imagine que o trigo usado para fazer o pão da padaria que você compra todas as manhãs subisse 34%. Foi exatamente isso que aconteceu. Ou a padaria fecha, ou ela passa esses 34% de aumento para você. Só para você entender, na segunda-feira, os mercados perderam mais ou menos 7 trilhões de dólares em valor de mercado, ou seja, muito dinheiro. O ouro se valorizou como sempre, e existe uma frase do Warren Buffett que diz o seguinte: nos momentos de pânico, o dinheiro corre para onde é tratado com respeito. Então, geralmente, quando existe esse caos, ouro sobe, dólar sobe, e os títulos de renda fixa dos Estados Unidos também sobem. E aí você vai entender um pouco mais a respeito disso no final desse vídeo. E isso aconteceu na segunda-feira. Na quarta, os mercados subiram demais, tanto aqui no Brasil quanto fora, porque eles perceberam que era uma oportunidade, que na verdade essas reações do Donald Trump tinham sido boas. E aí você não sabe como investidor em quem você acredita. Se é numa possível alta daqui para frente ou se tudo vai virar um caos e o seu dinheiro vai se desvalorizar momentaneamente, você tem que se lembrar disso. E o Brasil no meio de tudo isso? A gente está meio que numa gangorra. As pessoas que estão aqui dentro aproveitaram a oportunidade para mandar o seu dinheiro para fora e alocarem os seus recursos em dólar. O Brasil, ao mesmo tempo, se tornou uma opção para alguns investidores que estavam com medo da economia americana e falou: poxa, se o Brasil vai ser um país que está bem posicionado, porque a gente, com todas essas tarifas que foram anunciadas para outros países, nós fomos um dos países menos prejudicados do mundo com essas taxações. Então, os investidores falaram: poxa, o Brasil é um bom país para investir, então mandaram seu dinheiro para cá. Então, momentaneamente, o nosso país ficou atrativo para as pessoas, para os grandes investidores. E o que é importante você entender aqui é que essa guerra não terminou ainda. Ao longo da semana, a gente percebeu que o Donald Trump começou com 34% de taxação e hoje as notícias já foram que ele poderia chegar a 145% de taxação. A China falou que vai lutar até o fim, então é uma guerra política, é uma guerra econômica. Talvez não saia nenhum tipo de bomba, nenhum tipo de tiro, mas economicamente todos estão jogando com todas as suas melhores cartas. O que é importante entender é que em muitos cenários desses, o que acontece após esse momento de pânico, você percebe que os índices se recuperam de maneira muito agressiva. Se sofre no meio dessas incertezas, mas se colhe benefícios de quem investiu agora. Na maioria dos casos, investidores, e aí já fica uma lição para você, eles querem surfar uma onda que já está sendo surfada. Então eles falam: poxa, já está subindo, eu quero pegar também. Só que na verdade, o nosso papel como investidor é investir no contrafluxo. Enquanto está todo mundo vendendo, você está
comprando. Quando está todo mundo comprando, você está colocando dinheiro no seu bolso. Então não fique com medo no meio dessas crises. Nas crises que são geradas as maiores oportunidades. Você sofre, sangra um pouquinho, vê a sua carteira negativa, mas se você souber alocar, tiver um acompanhamento profissional e tiver pessoas que possam te ajudar, você pode colher muitos bons benefícios lá na frente. Deixa eu falar para você, a gente está gravando esse vídeo com urgência por causa de todo esse cenário absurdo que a gente presenciou ao longo dessa semana, então nada mais justo que pedir para você, por gratidão, ficou até aqui já, curte o vídeo, se inscreve no canal e nos ajude a crescer como aqueles que estão propagando mensagens financeiras do mercado de investimentos, mas também à luz sempre da palavra de Deus. Agora chegou o primeiro grande momento desse vídeo, que é explicar para você por que o Donald Trump, os Estados Unidos, a liderança de lá, está tomando esse tipo de decisão. Apesar de que, se você for pesquisar, os maiores investidores e empresários não concordam com esse tipo de situação. Mas eu vou te dar um panorama um pouquinho mais profundo do que está acontecendo nos bastidores. A primeira ideia do Donald Trump foi justamente proteger a indústria americana. Ele tem uma frase que é muito conhecida que diz América primeiro. Então uma das intenções é proteger a economia americana e a indústria que estava sendo taxada em outros países e na verdade eles não tinham o mesmo tratamento. Porém, o tiro saiu meio que pela culatra porque está prejudicando na verdade a indústria num curto espaço de tempo. O segundo ponto é que a dívida fiscal dos Estados Unidos está muito alta. O que isso representa? Nos Estados Unidos existe uma taxa de juros histórica muito baixa, ao contrário do Brasil, por exemplo. Eles não costumam ter uma taxa de juros durante muito tempo, pagando 4% ao ano para os investidores dos títulos mais seguros do mundo. Todas as vezes que tem crise, para onde se corre? Para o ouro, para o dólar e para os títulos de renda fixa americano, que é a maior economia do mundo. Esses títulos, com tantas pessoas comprando, os Estados Unidos é exatamente obrigado a pagar essas pessoas 4% ao ano, ou seja, a taxa que eles contrataram. Uma das ideias do Donald Trump é forçar o Banco Central americano a baixar essa taxa de juros, fazendo como se fosse uma recessão artificial. Para se ter essa recessão artificial, o Banco Central poderia tentar fomentar a economia abaixando essa taxa de juros para as pessoas continuarem investindo, comprando, e aí a economia continuava girando. Porém, a sua principal motivação é pagar menos aos investidores que emprestaram o seu dinheiro aos Estados Unidos. Igual eu dei uma explicada, quando essa taxa cai, a economia é fomentada. A economia sendo aquecida, as pessoas compram casa, carro, se alavancam, fazem empréstimos e isso é o que gira a economia. Então, já que a taxa de juros baixou, as pessoas começariam a consumir e isso faria com que a economia não se desacelerasse tanto. Então a ideia dele, resumindo tudo isso, é gerar uma recessão artificial para, na verdade, não pagar os investidores tanto igual está sendo o compromisso deles atual e, ao mesmo tempo, não prejudicar a sua economia e fazer com que o mundo inteiro se submeta ali às novas políticas que ele tem traçado. Então, esse é o plano dele. Agora, qual que é o seu plano para tudo isso? E aqui é o ponto máximo desse vídeo, que não interessa o que está acontecendo ao longo do mundo, interessa o que você vai fazer com o seu recurso financeiro, que mesmo que independente do valor, é o que Deus está te provendo agora e você precisa agir corretamente. E, primeiramente de tudo, vocês vão me ouvir desde o começo, no primeiro vídeo desse canal até o último vídeo deles, dizendo: diversifique a sua carteira, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Você precisa ter investimentos em dólar, em ouro, então se você já é um investidor, já consegue ter algum tipo de carteira de investimentos, você precisa diversificar. E não só para ter o máximo de rentabilidade, porque a diversificação não tem a ver apenas com rentabilidade. A diversificação tem a ver com segurança em primeiro lugar. Você perde de um lado, mas ganha no outro e a carteira no longo prazo tende a se valorizar. Então a diversificação é o primeiro ponto dele. Se você já quer começar a investir ou tem um patrimônio e está sem assessoria, sem consultoria, sem alguém para te ajudar nessa parte, entre em contato comigo pelo Instagram, a gente marca uma reunião para entender os seus objetivos e fazer a sua carteira de investimento servir para o seu futuro financeiro. Vai ser um prazer falar com você. Segundo ponto aqui, invista quando os outros têm medo. A gente precisa andar no contrafluxo da economia. Se todo mundo vende, a gente compra. Se todo mundo compra, a gente vende. Assim, nós aproveitamos as melhores oportunidades que o mercado nos gera. Terceiro ponto, estude, se oriente, fique ligado, acompanhe os nossos vídeos aqui, curta o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para poder chegar o nosso conteúdo aí para você, que com certeza você vai colher grandes frutos também. A Bíblia diz em Provérbios 25:12 o seguinte: como brinco de ouro ou enfeite de ouro puro é a repreensão do sábio a quem se dispõe a ouvir. Salomão está dizendo que, na verdade, a maneira que você enxerga as orientações podem definir completamente o seu futuro. Está dizendo que essas orientações deveriam ser como brinco ou enfeite de ouro puro. Então, a maneira que você aceita as recomendações de pessoas que são mais sábias que você é a maneira que você também vai colher os frutos lá na frente de uma carteira de investimentos para lidar melhor com o seu dinheiro. E o outro ponto é a visão de longo prazo. Ninguém investe hoje para ganhar dinheiro amanhã. Todos nós precisamos ter uma visão de longo prazo.
a maior quantidade de ganho do recurso financeiro não está em uma grande operação diária. Muito pelo contrário, quando você deixa o tempo, juros compostos e uma boa administração do seu recurso fazerem toda a diferença. Provérbios 14:15 diz o seguinte: os simples creem em tudo, mas os prudentes se atentam para os seus passos. Então se atente, veja como o mercado está agindo e busque orientação para que você tenha os melhores frutos sobre a sua vida financeira, os seus recursos, os seus investimentos. Deus abençoe, obrigado por ficar até aqui. Compartilhe o vídeo com alguém que precisa desses ensinamentos. Um abraço.